Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a nossa leitura nessa noite. Meu coração está grato, cheio de gratidão nesta noite, porque eu sei de onde o Senhor me arrancou. Aleluia. Eu sou um filho pródigo que retornou à casa do Pai um dia. Aleluia. Vamos ler a palavra do Eterno nessa noite. Evangelho de Lucas, nós vamos ler a parábolas, viu, irmãs? Esse capítulo 15, ele conta 3 parábolas, tá bom? E nós vamos ler aqui a parábola do filho pródigo, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Então levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comemoraram com alegria. Feche os teus olhos aí onde você está nessa noite. Bendito Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite pela Tua palavra. Já ouvimos, Senhor, a Tua voz neste lugar. Já sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Aleluia, nós somos esse filho que um dia se foi, mas que um dia retornou à casa do Pai. E o Senhor continua sendo o mesmo, aleluia. O Senhor está no mesmo lugar, com os braços abertos, Senhor. E é a Tua palavra, Deus, que liberta, que transforma. A Tua palavra é como espada de 2 gumes. A Tua palavra é afiada. A Tua palavra penetra, aleluia, até juntas e medula. A Tua palavra, Senhor, é como um martelo, que ela, Senhor, vem, aleluia, nesta noite. A Tua palavra, Senhor, é a que liberta, é a que transforma. E é pela Tua palavra que nós estamos aqui nesta noite, aleluia. Porque um dia a Tua palavra nos alcançou. E nesta noite, Pai, a Tua palavra, ela está sendo ministrada nessa noite, aleluia. E chegará aos ouvidos de alguém, aleluia, que dará voz e crédito à Tua voz nessa noite. Pai, nós oramos nesta noite e nós nos alegramos porque o Senhor já está nesta casa. Nós nos alegramos porque a Tua presença ela já é real neste lugar. Nós nos alegramos porque um dia o Senhor mudou a nossa história. Senhor, muito obrigado nesta noite. Fica conosco e tenha liberdade de fazer segundo a Tua vontade nesta casa. Amém? Queridos, a palavra do Senhor nessa noite, eu ainda questionei acerca desta palavra. Mas o Senhor, aleluia, Ele falou bem forte ao meu coração, Deus. A palavra é minha. Oh, glória. A palavra é minha, Senhor. Tu é apenas um vaso. Então, querido, eu vou pregar aquilo que Deus mandou eu pregar nesta
três parábolas. A parábola da ovelha perdida, que essa ovelha, querida, ela está no aprisco. Mas por algum momento ela deixa de ouvir a voz do seu pastor e ela se perde. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. E ela sai do aprisco. E agora quando o pastor vai olhar, está faltando uma ovelha. E a Bíblia vai dizer que o pastor, o bom pastor, ele dará a sua vida pelas ovelhas. Ele vai deixar as 99 no aprisco e vai buscar esta ovelha que está perdida. Esta ovelha, querido, talvez ela está ferida, machucada, porque ela não consegue retornar para o aprisco. Mas o pastor, ele vai com todo o carinho, com todo o cuidado, procurando, talvez, chamando pelo nome da ovelha. Porque o pastor, querido, ele dá nome às suas ovelhas. E ele, aleluia, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E quem sabe ele está indo pelo deserto, pelos vales e valados, falando, citando o nome da ovelha que já não está no aprisco. E quando ele fala, talvez ele não tenha o retorno desta ovelha. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai encontrar esta ovelha, aleluia. Porque esta ovelha ela não dá conta de retornar para o aprisco sozinho. E ele vai ao encontro, pastor, dessa ovelha. E agora ele pega essa ovelha e a Bíblia vai dizer que ele coloca nos ombros e traz de volta ao aprisco, aleluia. E alguém vai dizer, não, mas tinha 99, ei querido, mas o Senhor, aleluia, ele morreu por mim e por você. E o bom pastor, ele vai dar a vida pela ovelha, ele vai dizer, aleluia, esta que se perdeu não pode ficar lá, ela faz parte, e é por causa desta uma ovelha que ele vai deixar as 99 e vai buscar, e ele vai ter êxito, porque quando você vai ler o final desta parábola, a Bíblia vai dizer que eles se alegraram, porque a ovelha voltou para o aprisco. Quando nós olhamos também para este capítulo, nós vamos ver que ali também existe uma mulher, e aquela mulher, querida, ela tinha 10 dracmas, e aquela dracma, um dia ela perdeu uma dessas 10 dracmas. Ela tinha 10, mas um dia ela perdeu uma. E o que é dracma, Sônia? Dracma era a moeda da época. Era considerava-se por um dia de trabalho pesado. E aquela dracma, querido, era feito como se um colar, podia se usar no pescoço, podia se colocar no cabelo como um adereço. E ali, querido, um dia ela perde essa dracma. E quando ela vai parar e ver, cadê a dracma? Está faltando uma dracma. E a Bíblia vai dizer que ela vai varrer a casa diligentemente. Ela vai tirar, aleluia, os móveis do lugar. Ela vai levantar o tapete. Ela vai varrer. Talvez ela pegue todas as coisas e coloque do lado de fora. E vai dizer, eu preciso achar a minha dracma, porque eu tenho completo é 10, não é 9. Eu preciso encontrar esta dracma. E a Bíblia vai dizer, querido, de tanto ela procurar, ela vai encontrar. E quando ela encontra a dracma perdida, ela vai celebrar com alegria e vai dizer às amigas, vinde alegrar comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Era valiosa aquela dracma. E deixa eu dizer uma coisa para você, quantas vezes você está dentro da igreja, porque a dracma não foi perdida lá fora, aleluia, a ovelha ela saiu do aprisco e foi lá para fora, mas aqui eu quero que você entenda que a dracma ela perdeu dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja e perderam, não oram mais, não cantam mais, não profetizam mais, não leem mais a palavra, não visitam mais, aleluia, não tem mais o desejo de estar na casa do Senhor. Você não perdeu lá fora, você perdeu dentro. E eu digo para você nessa noite, se você está aqui, comece a procurar com diligência aquilo que você perdeu, porque é importante para você. Não foi lá fora não, querido, foi dentro da casa. E quantas vezes nós perdemos a alegria de estar na casa? Quantas vezes nós não queremos vir mais à casa do Senhor? E nessa noite a minha palavra e oração é: restitui em mim e em você a alegria da salvação. Restitui a alegria de estarmos aqui. Restitui
Restitui, Senhor, a alegria da leitura. Restitui, Senhor, a alegria da oração. Restitui em mim o desejo de buscar a tua presença, Senhor. Querido, você está dentro da casa. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estou neste lugar, mas estou perdido? Já ouviu essa fala? Quantas pessoas estão aqui que talvez não estão se achando assim, perdidos na casa do Pai, que estão perdidos aqui dentro, irmão. Mas vá com diligência, busque com diligência, porque você vai encontrar. Era necessário que ele mais 10, o completo era 10. Talvez ela pudesse dizer assim: não, vou deixar pra lá, eu tenho 9 ainda, vai ser bom. Mas ela não estava querendo só a metade, ela queria o completo. E nessa noite não se conforme só com a metade. Não se conforme só, aleluia, em dizer eu já canto, já é o suficiente. Não se conforme em dizer hoje eu vim para a igreja uma vez na semana, já é o suficiente. Não se conforme, aleluia, em ler só um versículo e dizer eu já li um versículo, é o suficiente. Não se conforme, querido, em dizer eu já busquei 10 anos, 5 anos o batismo e ainda não aconteceu. Não se conforme com isso. Não se conforme. Queira, aleluia, a totalidade daquilo que Deus tem para você como igreja na terra. Queira a totalidade daquilo que Deus tem para você na terra como igreja. Aramacho, o Braí já falou: vem, querido, vem para a igreja, hoje é culto. Não, mas eu já fui uma vez. Querido, o que é isso pelo sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário por você? Você tira apenas um dia. Queira a totalidade. Quando a Andréia cantava e dizia, aleluia, um ato profético nessa noite, você vai viver a totalidade das promessas daquilo que Deus tem para você. Quem libera a promessa, isso aqui é ato profético. Quem creu, recebeu. Eu quero dizer para ti, viu, André? Deus nessa noite te fará viver a totalidade das promessas do Senhor. Queira o mundo não, queira alguém não, o Senhor manda eu te dizer enquanto estava sentada: a totalidade da promessa vai ser vivida na tua casa, porque quem fez a promessa para tu foi o Senhor. Assim diz o Eterno nessa noite. Vai viver a totalidade da promessa, irmão. Não queira se conformar com coisas com migalhas. Não, Deus não tem migalha para mim, Deus não tem migalhas para você. Deus tem o todo, Deus tem o completo, Deus tem a totalidade, aleluia. Ele não é pela metade, ele é completo. E quando eu olho para a última parábola, a parábola do filho pródigo, porque ela perdeu na casa, dentro da casa. A ovelha saiu, deixou de ouvir a voz do pastor, mas o pastor trouxe de volta, mesmo ferida, mesmo não dando conta, colocou nos ombros. Fala de esforço, fala de trabalho, fala de sacrifício, fala de não abandonar. Trouxe para casa novamente. Mas agora vai falar do filho pródigo. E quando você olha para o filho pródigo, ele sai, ele chega para o pai. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu pude compreender imaginar a cena. Eu quero que você imagine essa cena. Quem conhece essa parábola? Você já pensou o pai? Está aqui o Braí. E de repente, o Jefferson
chega e diz assim: Pai, me dá a minha herança. Eu quero a minha parte. Porque agora eu já cansei de ficar aqui. Já cansei de estar aqui na casa. Já cansei de viver debaixo das suas ordens. Já cansei. Agora eu quero desfrutar daquilo que eu tenho direito. Aí o pai não vai questionar, não. Sabe o que o pai fez? Vendeu. Ali está falando que ele pegou, dividiu a herança, deu a parte do filho mais moço e ele seguiu. Agora eu estou aqui pensando, quando fala de pai aqui, que ele está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já imaginou a emoção chegando nele, no Senhor, e dizendo: Pai, olhando para Cristo, dizendo: Pai, eu já me cansei de estar na tua casa, de comer o pão que tu tem todos os dias. Eu já me cansei da tua presença. Eu já me cansei de estar aqui, de ouvir o Senhor falar. Agora, Pai, aquilo que é meu por herança, me dá aí, porque agora eu quero dar uma voltinha lá fora. Eu quero ir no mundo. Eu quero desfrutar dos prazeres do mundo. Eu quero dar uma voltinha lá. Eu quero ver como é que é as noitadas. Eu quero ir lá. Aí o Senhor, Ele vai olhar para mim com o seu olhar de misericórdia. Mas a Bíblia, querido, fala que o Senhor não quer ninguém obrigado. A Bíblia vai dizer que nós temos o livre-arbítrio, aleluia, de querer seguir a Jesus ou não, de negar, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Ou então, querido, dizer: Pai, e o Pai olhar e falar: está aqui, Senhor, está aqui, eu estou te dando, pode ir. Se você acha que aqui você não tem liberdade, se aqui você acha que não desfruta das coisas boas da vida, porque Isaías vai dizer: se fores fiel, comereis o melhor da terra. O melhor da terra é para mim, o melhor da terra é para você. Nós só precisamos de uma qualidade: ser fiel ao Senhor. Mas se já não está servindo, Sônia, está aqui. Você pode desfrutar das coisas, aleluia, por causa de uma atitude, por causa de uma decisão precipitada. A consequência foi tremenda. Aleluia. O filho pródigo quase perdeu a vida. E quando a massa estava cantando aqui hoje, aleluia, tem vida aí, teve morte, mas tem vida, teve morte espiritual, mas o Senhor, aleluia, trouxe de volta para a casa do Pai e deu pão, deu sandália, deu anel, aleluia, e o alimentou, e houve festa na casa. Oh, aleluia. Querido, ele quis ir. Ele quis. E se nós formos olhar a história daquela época, o contexto desta mensagem, era uma afronta. Você chegar e pedir para o Pai a sua herança vivo. E ele estava como dizendo assim: eu quero que tu morra. Mas ele pega a herança e ele vai. E a Bíblia diz, querido, que houve um certo tempo, ele tinha amigos, ele tinha mulheres, ele tinha farra, ele tinha tudo. Mas aqui, quando o dinheiro acabou, ele não tinha mais ninguém, aleluia. E tem que dizer muito certo: você vale aqui nesse mundo que você tem. Enquanto ele tinha posses, ele era muita coisa. Quando ele perdeu a posse, ele não era mais ninguém. E ele vai encontrar apenas um cidadão que vai dizer para ele: eu tenho um trabalho para ti, mas eu vou te mandar cuidar de porcos. E porcos para os judeus, querido, era uma humilhação tremenda. Mas mesmo assim ele vai, por causa da desobediência. O Senhor nos faz viver coisas tremendas por causa da desobediência, por uma atitude errada, por não pensar e dizer: eu quero ir. O Senhor não vai te impedir, não. Se tu dizer que quer ir, ele vai deixar tu ir. Eu quero ir. Ele vai dizer: vai. Porque não vai querer ninguém obrigado, querido. Servir a obra de Deus, estar com Cristo, aleluia, é de livre e espontânea vontade. Você tem que amar. Você tem que valorizar o sacrifício salvífico de Cristo na cruz.
Quando tudo acaba, eu ainda falo assim: Senhor, como tu é bom. Porque aqui, querido, não é o pastor que vai. Não é. Leia essa parábola. Ele teve, querido, que ter uma atitude. Da mesma forma que ele foi, que ele deixou a casa do pai e saiu pela porta, lá fora ele vai se lembrar da casa do pai. E lá fora ele vai se levantar e vai dizer: aleluia, não é eu lá. Ele diz: olha, eu sei. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua atitude errada, e ele vai dizer: eu sei, aleluia, que eu errei, que eu pequei, mas ainda assim, pai, eu vou me levantar. E levantar, querido, fala de posição, de atitude. Ou estava sentado, ou estava deitado. E na vida espiritual é da mesma forma. Ou estava sentado, ou estava deitado. E ele vai se levantar e dizer: eu irei ter com o meu pai. Ele se lembra da casa do pai. Quem sabe ele se lembrou que na casa do pai tinha comida boa, na casa do pai tinha roupa limpa, na casa do pai tinha mensagem, na casa do pai tinha amigos de verdade, na casa do pai tinha alguém estendendo a mão. E agora ele vai se lembrar disso e vai dizer: ei, eu vou retornar à casa do pai. E o que me chama a atenção é que o pai, ele não saiu da posição, ele continuou na mesma posição, olhando. Enquanto a Bíblia diz que ele vê de longe o filho, aleluia, ele abraça, aleluia, ele beija o filho antes do filho confessar o pecado. Ele abraça, ele ama, ele é misericordioso. Não é sobre ser bom, é sobre a graça de Deus derramada na cruz do Calvário. Não é sobre ser bom, irmã Dalva, não é sobre ser bom, é sobre a graça, é ato imerecido, é favor imerecido. É isso que Deus tem para nós. E quando ele chega, o pai vê, aleluia, o pai abraça, e o pai recebe, o pai acolhe, e o pai vai dizer: ei, traga aí meu servo, traga o bezerro, porque vai ter festa na casa. Traga o anel, porque eu vou restituir a honra. Traga as vestes novas, porque hoje eu vou restituir a autoridade. Traga as sandálias, porque ele já não é mais escravo, ele é filho. E naquele tempo os escravos, aleluia, estavam descalços, mas os servos, eles usavam as sandálias. Ele vai dizer: filho, tu não é mais escravo, eu vou restituir a filiação, tu é filho. Tu é filho. E o Senhor vai restituindo a honra, restituindo as roupas novas. E eu quero dizer nessa noite: vai ter roupas novas para você, vai ter restituição. Deus vai trazer restituição, vai ter roupas novas, vai ter anel no dedo, vai ter sandália nos pés, vai ter restituição na tua casa. E quando ele chega, os servos obedecem. Mas alguém vai ficar incomodadíssimo e me chamar a atenção. Quem vai ficar, Sônia? O filho mais velho. O filho mais velho vai ficar tão incomodado que vai dizer: rapaz, eu estou tanto tempo aqui com o senhor e nunca fez uma festa dessa para mim. Olha, o Senhor falou forte no meu coração isso. Cuidado, queridos, porque o que é do Pai é nosso, é meu, é teu. Mas aquele que estava lá fora, o Senhor trouxe de volta. Nós temos que receber, nós temos que amar, nós temos que estender a mão, nós temos que abraçar, porque nós já estamos aqui e o que é dele é nosso, aleluia. E o filho vai ficar incomodado, mas o Senhor vai dizer para ele: por quê? Porque tu estás incomodado? Nós vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Cuidado com o ciúme,
Porque Deus traz lá de fora, coloca aqui e começa a usar o homem, começa a usar a mulher. E alguém vai dizer assim: ei, Brasil, chegou esse dia, já está aí. Eita glória, líder de mocidade, chegou essa jovem esse dia e já está aí, falando em mistério, já está cantando, pregando, obreiros, e nós somos dessa forma, ciclo de oração. Chegou ontem, parece que já quer tomar o lugar, né? Não, querido, cuidado com o ciúme. O Pai está recebendo, o Pai está querendo de volta aqueles que se foram e se levantaram para retornar a casa do Pai. Cuidado, a obra é dele. É ele que chama, porque quem levantou e foi lá fora está tendo forças para se levantar e retornar a casa. Isso quem faz a igreja quando ora. Quando a igreja ora, isso me chamou a atenção, porque ele foi e lá fora ele vai se levantar, ele vai ter um posicionamento. Eu me levanto, eu vou, eu reconheço que eu errei, eu me arrependo, mas eu quero viver de novo o novo do Pai lá com ele, na casa dele. Deus tem novo para a casa de pessoas aqui. Deus tem novidade para a casa de pessoas nessa noite. Aquela que está afastada, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer, Deus vai incomodar lá. E vai se lembrar da casa do Pai. Vai ter saudade do pão aqui na casa. Vai ter saudade dos louvores na casa. Vai ter saudade do assento aqui na casa. Vai ter saudade do aperto de mão. Vai ter saudade, aleluia, de cumprimentar. Vai ter saudade até de vestir o uniforme. Vai ter saudade e vai retornar à casa do Pai. Fique em pé, igreja, nessa noite. Fique em pé nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Tem um louvor, pastora, para nós encerrarmos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quanto mais próximo do Senhor, mais acolhido você será. Quanto mais próximo do Senhor, mais alimentado você será. Quanto mais próximo, querido, do Pai, mais você vai ser fortalecido. Quanto mais próximo, mais o Senhor vai te alimentar, mais o Senhor vai te colocar de pé. Quanto mais próximo, mais o Senhor está cuidando de ti. A presença do Senhor, nós temos proteção, querido. Não saia da casa, não deseje ir lá fora. Na casa do Pai tem presença, tem pão. Na casa do Pai tem proteção. Na casa do Pai tem guarida. Na casa do Pai tem honra, tem respeito. Na casa do Pai tem restituição, tem restauração. Na casa do Pai tem cumprimento de promessa. Na casa do Pai não falta nada. Na casa do Pai você é amado, é acolhido. Na casa do Pai. Eu quero orar por ti nessa noite. Você que nessa noite, querido, sente que você precisa desse apoio, dessa força. Vem aqui que eu quero orar por ti. Não são só palavras, querido. É preciso ação e atitude. Teve festa na casa. Não é só palavras. Precisa ter ação. E houve uma ação. A festa aconteceu na casa. E nessa noite você pediu. Vai ter festa na casa. Tanto insistiu. Tem alguém que quer Jesus nessa noite? Alguém que se afastou da casa do Pai está aqui nessa noite. Já não faz e precisa retornar à casa do Pai. A vida que Jesus te chama nessa noite, homem. Jesus te chama nessa noite, mulher. Se tiver nessa noite, eu quero orar por ti. Não sozinho e sem sorte. Eu quero orar por você nessa noite. Pensando até que eu quero orar por você nessa noite. Mas Jesus que muda a história. Você que tem o desejo de ter a tua história mudada. Deus está aqui nessa noite. Você que quer que Deus mude a tua história. O Senhor nessa noite diz:
te fortaleço. Eu sou o Senhor, que te coloco de pé todos os dias, assim diz o Senhor. E as promessas que eu fiz serão cumpridas, assim diz o Eterno. Alegra o teu coração, acalma a sua alma, assim diz o Senhor nessa noite. Porque Deus viu, assim diz o Eterno. Para o fim da tomada, e o Senhor atendeu. Eu quero orar por ti nessa noite. Você que precisa de forças nessa noite. Eu acho você que precisa de forças, o Senhor parou. Manda você que precisa mais de Deus nessa noite. E as muralhas. Você que precisa mais de Deus nessa noite. Eu peço Deus se faz presente. Vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Deus tem cura. Mas se tem, Deus quer curar nessa noite. Deus é o Deus que faz, irmãos. Glória a Deus. O Todo-Poderoso está aqui nesta noite. A última palavra é dele. É Ele que determina o teu favor. É Ele que determina o teu favor. É Ele que determina o teu favor. É Ele, Martinha, que determina o teu favor. É Ele que vê, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que levanta, é Ele que anima, é Ele que dá força, é Ele que te coloca de pé, é Ele, assim diz o Senhor, mulher, nesta noite. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, teu protetor. Sou eu que livro a tua casa, sou eu que guardo a tua saúde, sou eu que dou anos de vida acrescentado nesta noite, sou eu, assim diz o Senhor. Recebe vida, recebe cura, tu não vai parar, não vai morrer, assim diz o Senhor. Neste deserto, Deus te fortalece, mulher, Deus te fortalece nesta noite. E diz, marcha, 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 porque dou eu autoridade na
testemunho. Assim diz o Senhor. Vai ter testemunho. Tu vai vir testemunhar. Recebe cura. Recebe cura nesta noite. Recebe cura, homem. Recebe cura. O Senhor nessa noite diz para ti: eu vou visitar o teu corpo hoje, homem. Eu visito, assim diz o Senhor. Eu visito a tua estrutura. Eu visito agora os ossos agora, os nervos agora, a carne agora. Eu estou visitando agora. E o Senhor diz assim: olha, eu sou Deus que faço, mas faço mediante a fé. Assim diz o Senhor: eu sou Deus que faço mediante a fé. E nessa noite Ele diz para ti: eu sou, eu sou, eu sou. E se creres, Ele diz: se tu creres, eu entro hoje e tiro isso que tem te tirado a paz há muito tempo. Ele disse: hoje eu arranco. Se tu creres, hoje eu dou um fim nesta causa e digo a ti que eu, o Senhor, não deixo uma oração sem resposta e visito a tua casa hoje, e a tua saúde. Recebe cura, recebe cura. Senhor, tu sabe aonde é. Deus vai fazer uma obra. Estenda as mãos. Nós já vamos encerrar. Mas Deus tem cura hoje. Deus tem cura hoje. Recebe cura. Recebe mediante a palavra do Eterno. Recebe. E Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mediante a palavra do Eterno eu oro e ministro cura sobre a tua vida agora. Recebe agora. Em nome de Jesus. Toda a enfermidade agora. Pelo poder da palavra do Todo-Poderoso agora. Seja curada agora. Senhor, eu apresento o teu povo. Toda enfermidade do corpo hoje, do físico hoje, seja curado. Toda enfermidade hoje que tem assolado o corpo agora, pelo poder da palavra do Eterno, eu ministro sobre o teu corpo aí agora. A unção da cura agora. A unção da cura. A unção da cura agora. Deus aquece o corpo dele agora. Agora, com o fogo do Espírito Santo agora, queima toda a enfermidade agora. Agora, pelo poder da palavra. Recebe o teu milagre aonde você estiver. Recebe agora o teu milagre. E depois você conte aquilo que Deus está fazendo nesta noite. Porque Deus está entrando na causa aqui. Em nome de Jesus.